Olá pessoal, hoje é um marco no Complexo Jurídico Oliveira Campanina Educacional. Hoje nós iniciamos os julgamentos simulados do curso de pós-graduação e do curso de extensão em prática do direito militar da Unialfa FADISP. O julgamento foi desenvolvido pelos alunos baseado em fatos reais. São 6 casos já julgados pela Justiça Militar do Estado de São Paulo, em que os alunos, sem qualquer interferência de professores, desempenharam as funções de juiz, promotor e defesa. Debates orais o dia todo aqui na sede do nosso complexo. Consta nos autos do incluso auto de prisão em flagrante delito, número CPAM 8.025/120/08, feito número 51.716/08, que no dia 29 de julho de 2008, por volta das 22 horas, na Avenida Santo Antônio, número 265, na Vila Osasco, em Osasco, o terceiro sargento PM 870-878, dígito 9, Roberto Migorance dos Santos, qualificado às folhas 45 e 46, 45 e 46 e 52 e 54, do efetivo do 14º Batalhão PM, mediante um disparo de arma de fogo, matou o primeiro sargento reformado PM, Amaury Gomes de Oliveira, conforme se verifica do laudo de exame de corpo de delito microscópico de folha 178. Segundo se apurou, o denunciado encontrava-se de serviço na viatura M14075, na função de encarregado, juntamente com os soldados PM Ricardo, motorista, e soldado PM Menezes, auxiliar. Por volta das 22 horas, ouviram na rede rádio o Copom pagar para a viatura M14220 uma ocorrência de indivíduo suspeito e armado no quintal de uma residência. Deslocaram-se para a folha, tendo sido a primeira guarnição a chegar no local. O denunciado e o soldado PM Menezes, em escudo balístico, iniciaram a vistoria pela lateral do quintal, e quando retornavam, ouviram um barulho vindo do interior da casa. Subiram a escadaria da frente e Migorance bateu na porta e disse: "É a polícia." E quando a porta se abriu, teria visualizado um indivíduo com uma arma na mão, apontada para sua direção, e no reflexo, efetuou um disparo, ouvindo o barulho de um corpo e de algo metálico caindo ao chão. O indivíduo foi socorrido e conduzido ao Hospital Municipal de Osasco, onde entrou em óbito, quando foi identificado como sendo o primeiro sargento reformado PM Amaury. Diante do exposto, denuncia a Vossa Excelência o terceiro sargento PM 870878, dígito 9, Roberto Migorance dos Santos, como incurso no artigo 205 caput do Código Penal Militar. Requeiro que, recebido e autuado esta, seja instaurado o competente processo penal para que o denunciado seja, afinal, condenado na pena prevista, ouvindo-se as testemunhas abaixo rolada, nos termos do artigo 399 seguintes do Código de Processo Penal Militar. Rol. Segundo Tenente PM Jorge Jacobinski Júnior. Número 2, soldado PM Edson Luiz Menezes da Silva, testemunhas, folhas 43, 44, 47 e 49. Soldado PM Ricardo Olivieri de Ferreira, folhas 40, 42 e 50 e 51. Quarto, soldado PM Claudemir de Oliveira, folhas 28 e 30. Quinto, soldada feminina PM Renata Camargo Barbosa, testemunha de folhas 31 e 33. E sexto, Lindinalva Inácio de Lima Amaral, folhas 14, 36 e 37. E Juliana Lima Amaral, folhas 17, 18, 34 e 35.
Dada a palavra à acusação. Excelentíssimos senhores, nobres julgadores, membros do Conselho Permanente de Justiça do Estado de São Paulo, é com muita honra que compareço na presença de vossas excelências, a fim de que hoje possamos promover juntos a tão almejada justiça. Recebam todos os meus sinceros cumprimentos. Aos colegas, representantes do Ministério Público, é com muita honra que divido com os senhores a árdua tarefa de acusar o nosso semelhante, que no presente caso é o sargento PM Roberto Migorance dos Santos. Recebam os meus sinceros cumprimentos. Aos membros da defesa, aos colegas que atuam na tarefa de promover a defesa do réu, essa tarefa também não é fácil, a gente sabe como que é difícil. Recebam os nossos sinceros agradecimentos. A todos os presentes, muito obrigado pela presença de todos. E vamos debater hoje um caso muito difícil. Um homicídio doloso, aonde o réu ele está sendo acusado de ter provocado a morte da vítima Amaury Gomes de Oliveira. Não há dúvidas em relação à materialidade. A prova disso é o laudo necroscópico apostado aos autos, folha 178. Também não há dúvidas em relação à autoria. O sargento PM ele foi preso em flagrante por ter atirado e provocado a morte da vítima. Também não há dúvida, senhores, em relação à intenção homicida do réu. É um caso típico, um homicídio doloso, aonde o réu ele quis provocar a morte da vítima ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado. A acusação gostaria de consignar que não se trata de uma pessoa comum do povo. O sargento policial militar, durante a sua carreira, suas funções que exerce, ele recebeu treinamento para isso. Então, ele tinha meio, sim, de evitar que o pior acontecesse e não tomou nenhuma cautela em relação a isso. É por isso que hoje a acusação ela pede a condenação do réu por homicídio doloso. E nem se cogite em falar em legítima defesa putativa, uma vez que, como asseverado, o réu recebeu treinamentos para que um fato como esse não acontecesse. Eu vou passar a palavra ao meu colega para que entre um pouco mais nas provas que vão convencer os senhores de que a medida que hoje se impõe é a condenação do réu. Muito bem. O sargento Migorance, no seu depoimento, senhores, ele disse que chegou à residência, essa residência estava com a porta arrombada e ouviu um barulho na residência e o colega de trabalho dele estava à sua frente com o colete, com o escudo balístico, que por sinal é de aço e que tinha condições de proteger os dois. O soldado empunhava o escudo e o sargento atrás desse escudo. Então, no local tem uma escada, eles ficaram no pé da escada e, segundo o acusado, a porta, ouviu um barulho, a porta se abriu e ele, no ato reflexo, desferiu um tiro naquele vulto, que por uma fatalidade veio a ceifar a vida do sargento reformado da Polícia Militar, que por sinal, colega dele, trabalhou junto. E então socorreu a vítima, socorreu essa vítima como
consta nos autos, o termo mala, foi socorrido como mala para o hospital. Mas o que se vê dessa atitude desse policial? Uma atitude precipitada, senhores. Uma atitude de falta de respeito com a profissão e para com a vida do ser humano. Seja quem for, sargento reformado, mala, não interessa. A polícia militar está para proteger a vida das pessoas. O policial militar, dele é cobrado empenho, dedicação, e o que se vislumbra dos autos realmente é uma atitude inesperada, né? Demonstra antiprofissionalismo nessa atitude. Eu quero trazer a memória aqui depoimento do Ricardo Oliveira Ferreira, que é policial militar. Ele diz assim, que chegando lá, o réu e o soldado Menezes entraram na casa enquanto o depoente ficou ao lado da viatura, enquanto ele ficou ao lado da viatura, fazendo a segurança e ouvindo o rádio da viatura. Logo em seguida ouviu um disparo. Essa testemunha, ele não fala como o acusado falou, que deu sinal de alerta. É polícia. Ele não fala aqui. O próprio colega dele de serviço não cita isso. Isso é importante, não é? Num depoimento policial, ele tem que lembrar das coisas que se passam numa ocorrência, ainda mais uma ocorrência de vulto desse tipo. Ele não falou isso. Então, o que se tem em mente é que o acusado, ele está mentindo. Ele disse que deu o sinal de alerta, a voz falou, olha, é a polícia. A outra testemunha, a senhora Juliana, ela também não aponta essa versão, essa sinalização do policial. Ela diz assim, a mãe da testemunha falou que viu alguém andando no quintal de seu imóvel atrás de um pé de manga. A mãe da testemunha viu uma pessoa vestindo roupas claras com uma arma na mão. A mãe da testemunha falou que que essa pessoa não era vítima, o Amauri, o sargento reformado. A testemunha, ela conhecia o sargento. E também ela disse, enquanto a testemunha conversava, ela ligou para o Copom, nesse interim ligou para o Copom, enquanto ela conversava com o policial do Copom, ela diz que enquanto a testemunha conversava, que ela conversava com a pessoa do Copom, ouviu um disparo de arma de fogo, bem próximo onde estava. E ela diz que não ouviu também ninguém falar que era polícia. Excelência, por gentileza, uma parte. O senhor confirma então que realmente doutor, estaria ocorrendo um crime? Doutor, não lhe deu a parte, por gentileza, o senhor não me interrompa. Outra testemunha que também nos garante que a versão do réu não é assim, como ele pretende induzir a acusação. A senhora Lindalva, ela diz que ouviu um disparo de arma de fogo, não ouviu ninguém se identificar, é a polícia, bem como não ouviu nenhuma discussão, nem briga ou barulho de objetos sendo jogados. Afirma que a pessoa que viu com a arma na mão não era a vítima Amauri. Pasmem, senhores. Está evidente, o crime é doloso, teve a intenção de atirar na pessoa. A testemunha pensou que tinha entrado para pegar um bandido e acabaram matando a vítima. O acusado,
ele interessante nós atentarmos para isso. O acusado diz o seguinte no seu depoimento: seguindo a orientação do POP, regressaram pelo corredor, que a orientação do POP é não ingressar nessas residências quando não tiver proteção policial. O acusado disse isso. Ele está dizendo, juntamente com a sua atitude, que ele foi precipitado. Ele deveria ter aguardado chegar reforços para ingressar na residência. Então ele foi afoito, né? Policial, pode tudo, eu vou resolver o caso. E não é assim que a polícia militar trabalha hoje em dia. Talvez antigamente tudo bem, né? O policial atravessava a cidade, cortava mato no peito, subia no muro, mas hoje não é assim. A polícia militar trabalha com técnicas que os senhores ministram na corporação. Mas nesse caso aqui, essa técnica não foi obedecida. E qual foi o resultado disso? A morte de um colega de serviço, né? Morte de um policial. Então, senhores, nós não podemos admitir esse tipo de conduta na polícia militar, né? É uma conduta antiprofissional, né? Passível de reprimenda. Sem levar em consideração que o sargento, ora réu, ele frequentou curso de soldado, curso de cabo, curso de sargento, sem contar também com os estágios de aperfeiçoamento de praça, que é ministrado pelos senhores na corporação, né? E outros cursos. Então, nós verificamos, a acusação verifica que houve uma precipitação desse sargento no atendimento dessa ocorrência, né? E que está evidente pelas provas testemunhais, os depoimentos, que faltou o diálogo, faltou a verbalização do acusado. Os senhores sabem que nesse tipo de ocorrência, antes de atirar, o policial precisa verbalizar, precisa conversar, né? Precisa extrair, né, desse suposto bandido, né, algo para tomar uma atitude. E a atitude, repito, inesperada, que causou a morte do policial. Sem esquecer, repito, que ele estava sob a proteção do escudo balístico. Poderia, ele tinha ali tempo suficiente para verbalizar, para aguardar o reforço policial chegar. Não haveria necessidade de atirar de imediato naquele vulto. Se ele tivesse um pouco mais de cuidado, não teria trazido tanto sofrimento para aquela família. Doutor, permite uma parte? Doutor, por gentileza, deixa eu terminar meu raciocínio, eu já concedo ao senhor. Então, não teria trazido, senhores, tantos dissabores para esta família, filhos sofrendo. Então, finalizando aqui a minha exposição, é dever funcional do policial militar a preservação da vida, da integridade física de qualquer cidadão, não apenas do sargento reformado, mas de qualquer pessoa, independentemente da sua posição social, da sua profissão. E eu quero lembrar, senhores, aquela frase que existe nos documentos da Polícia Militar, que diz assim, que nós, policiais militares, estamos compromissados com a defesa da vida, da integridade física da pessoa humana. Mas esse lema não foi observado pelo policial militar, só ficou no papel.
né? Então, a condenação, ela é de rigor para coibir esse tipo de atitude. Eu passo a palavra para o nobre promotor para dar continuidade. Boa tarde, senhores. Mais uma vez, reitero os cumprimentos ao Conselho, aos advogados e a todos presentes. Pois bem, o caso é complicadíssimo. E eu faço uma solicitação de imediato aos senhores jogadores, que relativizem a reconstituição dos fatos. Por qual motivo? Simples. Foi baseado apenas na versão dos policiais. Ainda que com participação das testemunhas que moravam ao fundo da residência, que nada trouxe de valor na exposição das fotos. Tem sim valor o depoimento delas. Mas eu gostaria de ressaltar mais um detalhe. O sargento Mendonça, nas folhas 345, depois que ele deu um tiro a 1 metro de distância. Ora, permita, com a vênia, 1 metro de distância, sendo que ali é o alvo, muito provavelmente ficaria vestígios de chumbo e cobre da munição. Porém, o laudo, que foi realizado na jaqueta do sargento Amaury, deu negativo. Seria esta a versão correta apresentada pelo sargento que efetuou o tiro? Acredito que não. O nosso IC hoje em dia tem componentes químicos, tema profissional demais a ponto de cometer tal erro. Pois bem, daí traz a bela outra dúvida. Qual seja, será que de fato ocorreu no local que o policial disse ter ocorrido o homicídio? Sim, homicídio. Doloso, como lembrou a nossa colega? Pois bem. A senhora que fez a ligação para a polícia disse que da sua residência ainda falando com uma segunda ligação, isso está tudo em depoimento, viu, senhores? Numa segunda ligação, ainda falando com o Copom, ouviu um disparo de arma de fogo próximo à sua residência. Próximo à sua residência significa dizer que na parte dos fundos, entre a casa da frente e entre a casa do fundo. Só um instantinho, por favor. Esse é o croquis do IC. Os senhores têm em mãos. Aqui é a casa dos fundos. Próximo à casa dos fundos, local descrito onde teria ocorrido os fatos. Faz qualquer sentido? Tá bom. Temos o croquis elaborado pela PM. Sargento, provavelmente do PPJM. Por qual motivo ele não descreveu a edícula?
Bom, mais adiante, no próprio depoimento do sargento, ele diz que ingressou à residência, formação de conduta. Os senhores são policiais militares. Todos os senhores passaram por essa formação na Academia do Barro Branco. Têm plena consciência do que eu estou falando. Mas ainda a título de ilustração para a nobre plateia, peço vênia. Você vai ingressar no local que aparenta perigo, você baixa a silhueta. Baixa a silhueta. Se não fosse assim, não precisaria nem o escudo. Para que escudo? Não tem perigo? Deveria ter mais cautela o sargento, como disse o nosso colega. A Polícia Militar tem programas, instruções, o POP, e tudo conduz para que todas as atitudes e em todas as ocorrências deem certo. Para quê? Preservar vidas. Não só de vítimas, dos policiais e inclusive do meliante, por que não? Ele merece ter uma chance de vida. Que julgue o judiciário, que julgue a atitude dele, se ele cometeu crime ou não. Tem o depoimento da senhora esposa do sargento Amauri, do falecido sargento, que ele foi perguntado: a senhora viu sangue no local indicado, onde teria ocorrido? Não. Mas no sofá havia uma marca que aparentava ser sangue e foi limpo. Aparentava, estava limpo. Então, senhores, que muito traga a baila aqui o sargento ser um profissional com mais de 20 anos de serviço, dessa vez, ao que tudo indica, ele errou. Só fazendo constar, claro, isso não gera reincidência, mas tem uma certidão da terceira auditoria militar, na qual diz que o sargento tem 9 inquéritos. Não quer dizer nada? Foram arquivados? Não, revela que ele é um cara ativo, muito ativo. Mas, será que dessa vez ele não se precipitou? Diz ele no depoimento dele: fomos até o fundo, verificamos uma porta arrombada e assim retornamos para frente. Puxa vida, meio relapso. Há indício de que tem alguém lá. O arrombamento da porta indica isso. E ele não vai lá ver. Prefere ir para frente. E ainda prossegue: eu vou falar para o Copom que está sendo novidades. Aí então diz ele ter ouvido o barulho. Esse que eu teria motivado a subir as escadas e verificar se havia alguém na casa. Olha, que há alguém na casa é óbvio, senhores. Quem tem casa, se tem casa, existem pessoas. Ainda que fosse um local, uma casa abandonada, muito provavelmente teria um indigente ou outra pessoa menos favorecida. Faltou com o dever de cautela ao não aguardar apoio. E isso não sou eu quem diz, ele mesmo diz que é errado. Está no depoimento dele. E ele fala isso porque ele quer se eximir de uma responsabilidade administrativa. Porque os procedimentos internos da corporação diz que
outra seria a forma dele agir. Mas ele se precipitou. Ainda mais, ele disse que conhecia a vítima, que havia trabalhado com ele no tático. O que será que ele quis dizer com isso, que ele conhecia a vítima? Será que ele teria imaginado, putz, ocorrência na casa do sargento Amaury? Ocorrência na casa do sargento Amaury. Vamos lá, vamos pegar uma ala. A parte, doutor, era a casa do sobrinho. Ele estava temporariamente lá, por gentileza. Tudo bem, doutor. Ainda que fosse Não era de conhecimento. ainda que fosse o sobrinho, ele estava lá. Como poderia ainda sê-lo? Isso consta em todos os depoimentos nos autos. Tá, não muda o fato, doutor. Mas enfim, excelências. Conjunturando. Entrou, a porta estava aberta. Viu um vulto, vamos atirar primeiro. A parte, doutor, fechada. A porta estava fechada. O senhor está falando. De acordo com os termos da denúncia. Eu acabei de falar que eu fiz uma conjuntura. Respeitamos. Mesmo porque o morto estava lá para falar, né? Tudo foi baseado em versão dos policiais. Grande inquérito. Grande coisa. Mas vamos descobrir a verdade pelos detalhes. E o detalhe é que ele foi afoito e matou uma pessoa que poderia, se ele tivesse tomado as cautelas necessárias, estaria vivo. Ah, mas está com a arma na mão. Alega também que está com a arma na mão. Claro, está tudo aí. Estaria com a arma na mão. Mas será que de fato estava? Detalhe. Atirou, está aqui o corpo, diz que a arma estava ali. Aí vamos olhar tudo. Você não olha na gaveta, se tem ladrão. Olhou, fez o procedimento, não tem ninguém. Claro, e quem estaria lá depois de um tiro? Das duas, uma, se tivesse mais alguém, se alguém ia sair correndo. De qualquer forma, por uma janela, ou outra. Se lá estivesse outra pessoa, sabendo que já teria ocorrido um disparo, ele iria disparar contra a guarnição, porque se fosse pega, qual seria seu fim? Aí eu deixo como uma interrogação, porque a gente não sabe. De presunção, né, doutor? É presunção, né? Ah, mas é fácil para a defesa falar que é presunção. Então, senhores, acho que fica nítido que, nesse caso, o Ministério Público pede a condenação do sargento Migorance em curso nos termos da denúncia. Ainda pede para se observar, caso entendam, que seja consubstanciada as agravantes do artigo 70, inciso 2º, letras L e M. Agradeço a oportunidade. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Queria saudar os nobres membros do Conselho, pessoa da senhora presidente, os oficiais aqui que compõem a mesa. Queria também parabenizar aí e cumprimentar os membros do Ministério Público e os meus colegas aqui que fazem parte da Ordem dos Advogados do Brasil. E também cumprimentar brevemente a plateia. Senhores, já vou iniciar nosso trabalho da defesa já contestando pela inépcia da acusação do Ministério Público. Está claro nos autos, nas provas, nos depoimentos, que foi uma legítima defesa putativa. Está claro. Então já deveria de pronto ter sido arquivado. Mas como não foi,
eu já gostaria de relatar que os membros do Ministério Público se perderam nas suas narrativas. Se perderam. Nosso nobre membro aqui me fala que o escudo é de aço. Não existe, isso é blindado, excelência. O escudo nosso é uma malha, senão seria até impossível descarregar. Então o senhor estava equivocado nessa afirmação do senhor. Doutor, não muda nada. Doutor, eu estou explicando Não muda nada o escudo ser eu estou explicando só ao senhor a composição do material. Seria impossível. Inclusive nem o... doutor. Com licença, doutor. Inclusive nem o peito é de aço. Para frisar o senhor, nem o peito do ser humano, do homem, do policial é de aço. Sua farda não é de aço. Sargento Amauri que bem o sabe, né, doutor? Sim, senhor. Então vamos lá. Outra coisa, a primeira coisa que eu quero frisar, não estamos aqui para tentar transformar o sargento Amauri, qual foi vitimado por essa fatalidade, transformar ele em marginal. Negativo, negativo. Ele serviu a nossa gloriosa instituição, a qual também fiz parte, ele serviu por 30 anos, como consta. Tem vários elogios. E simplesmente ele só se equivocou em suas atitudes. Como o nobre promotor disse, houve um 90, houve uma solicitação e viram pessoas lá, viram uma pessoa com uma arma na mão. Viram. Tanto é que gerou a ocorrência. O sargento Migorante, fazendo parte da Força Tática, uma tropa de elite, que tem por obrigação apoiar as viaturas do setor, como os senhores oficiais sabem, por obrigação de ofício, se deslocaram até o local. Tanto é que foram o primeiro a chegar. Discordando novamente dos nobres membros do Ministério Público, que se equivocou novamente, que ele tinha que aguardar apoio negativo. Chegou a denúncia que haveria eles estavam em 3, 2 adentrou. Vamos lá novamente, conduta de patrulha. Conduta de patrulha. Eles a fizeram. Mesmo que, por falta de meios e pessoal, que o correto seria, a composição seria com mais pessoas, os 2 foram lá. Como são atuantes, inclusive o nobre membro também disse que o mesmo possui 9 inquéritos. Beleza, doutor. Se estivesse sentado atrás de uma mesa, ele não teria nenhum. Se ele fosse um covarde, e se acovardasse e trabalhasse atrás de uma mesa, não estou querendo dizer que quem trabalha atrás da mesa é covarde. Longe de mim. Longe de mim, cada um dentro do seu mérito. Porém, quem está atuando na rua, batendo de frente com a criminalidade, quem conhece aquela região, é uma região de periferia, carente. É uma região carente. Foi lá, sargento Migorante, atuante, chegou no local, juntamente com o seu segurança, adentrou com conduta de patrulha, foi até a parte dos fundos da residência. Viu que possivelmente tinha um arrombamento, escutou um barulho, como está nos autos, retornou. Ele, juntamente com o soldado Menezes, visualizaram na parte da frente, como viram aí também nos croquis, lá tem muita arborização, horário noturno. Tem que se observar isso, à noite. Eles adentraram com a conduta de patrulha, escutaram um barulho, está na reconstituição, que eu faço questão que os senhores acompanhem a reconstituição. Inclusive foram feitas com a luz apagada e com a luz acesa, para os senhores verem qual é a dificuldade. Peço que os senhores do conselho observem. Estava à noite. O sargento tinha uma lanterna. E começaram a fazer a incursão sobre as escadas. E ainda falo, uma escada. Quem conhece aqui uma escada, quem constrói, quem mexe com construção sabe, ela é 80 centímetros, a 1 metro, 1,10 m, é o padrão. Ainda com um escudo, que não é de aço, subindo a escada. E o sargento, com toda a cautela, chegou próximo. É estranho que... Não, a vizinha do fundo, olhe no croquis, aonde é a residência da vizinha, senhores. É longe. O policial que está na porta não ouviu. O policial estava atento ao rádio, aguardando o apoio, que é o que está escrito aí. Ele ficou na segurança para solicitar apoio. Mas ele não ouviu. Ele nem teria como ouvir devido à distância. Resumo, aí o sargento me sobe, me bate na porta e me fala polícia. Tomou todas as cautelas. Aí
Não podemos esquecer que o sargento Amauri está nos autos. Ele veio de uma festa com seus familiares. Ele estava numa festa. Ele chegou ao local para o quê? Retirar a sua moto que estava lá. Doutor, novamente, com toda a vênia, não era a residência dele. Tem vizinho lá que nem sabia que lá residia um policial. Tem vizinho. Tem... Não justifica, não estou justificando. Estou dizendo que ele disse que ele sabia que o Migorante sabia com o Amauri. Quer dizer, dando a entender que eu fui lá matar um desafeto. Isso é impossível. E outra, os senhores são militares. Não sei se os senhores atuaram na rua ou não. Agora, quem aqui sai para trabalhar, ainda mais uma pessoa atuante da Força Tática, fala assim, não, hoje eu vou matar alguém. Ninguém sai assim. Muito menos sai às ruas e fala assim, hoje eu vou lá e vou matar um amigo. Hoje eu vou lá e vou matar um amigo. Vou achar um desafeto na rua, vou lá na casa do Sargento Amauri, olha, peraí, eu vou esperar pagar um 90, falar que tem alguém furtando ou roubando a residência e vou invadir e vou matar ele. Isso é impossível. Isso é impossível. Então o que eu estou querendo dizer? Quando o sargento bateu e falou polícia, o sargento Amauri, que também estava lá, senhores, erroneamente, existe um POP que é de conhecimento dos senhores, que o policial, quando se envolver em ocorrência, ou se deparar com ocorrência em horário de folga, ele sabe, ele é aposentado, experiente, ele teria que ter feito o quê? É o que diz o POP. Ele deveria ter feito 190 e aguardado. Ele jamais poderia entrar. Doutor, ele nem teve tempo de ligar, doutor. Por gentileza, o senhor está atrapalhando meu raciocínio. Por gentileza, o senhor aguarde uma parte. Excelência, por gentileza. Ele ia ligar. Não deu tempo. Então, ele se precipitou, como o senhor disse, se precipitou. Ele adentrou. Isso levou o quê? A erro. Tudo bem. O sargento Migorante bateu na porta e abriu. Senhores, ele tem treinamento, ele tem... Volto a falar. O perigo é o quê? O que diz a legítima defesa? Perigo atual e iminente? O que diz aí os senhores que saíram da Academia do Barro Branco? O que diz lá o Método Giraldi, nosso glorioso coronel embutiu? Oportunidade, conveniência e necessidade. Não é isso, senhores? É isso que diz. E isso teve. O perigo foi atual e eminente. Porém, foi um desastre. Não estou querendo incriminar o sargento, dizer que... Não estou julgando isso. Nós estamos julgando o erro. Ele, também procurando alguém que estaria violando a sua atual residência, não moradia, atual residência, devido a uma separação, foi lá, senhores, e deu causa a isso. O sargento Migorante estava trabalhando, atuando. Ele se deparou com uma pessoa com uma arma na mão. E outra, eu vou frisar, como dizem que nós temos POPs e procedimentos na Polícia Militar, que os senhores acompanham, fazem parte, alterações, senhores militares. Eu vou pedir para os senhores só uma licença, para provar para os senhores que nós temos procedimentos. E com relação ao fato... doutor, mas não foi... Com licença, doutor, com licença. Eu trouxe aqui uma arma com as discriminações exatas daquela que está nos autos. Trouxe umas armas. E vou pedir para o nobre colega que apague a luz. Por gentileza. Senhores, isso brilha até no escuro. Senhores, isso brilha no escuro. Isso brilha no escuro. Essa foi a primeira imagem que o nosso amigo... Muito obrigado, colega. Essa foi a primeira imagem que o sargento Migorante teve. Agora vou provar que tudo existe em procedimento. Como os senhores aprenderam nos berços da academia. E eu na minha, quando eu frequentei. A arma está limpa, doutor? Excelência. Está limpa? Não é isso que os senhores aprenderam? Limpa. Tudo não tem procedimento? Ela está aqui, Então quem não teve procedimento não foi o sargento Migorante. Ele se deparou com um perigo atual e eminente, que refletiu inclusive com a sua frágil lanterna. Está nos autos. A lanterna, senhores veem na reconstituição, está nos autos. O reflexo que fez na arma, inclusive, contesto ainda, porque utilizaram aí na reconstituição, não dá para ver nas fotos, uma arma oxidada, que para mim também foi um erro.
se lá diz que a arma do sargento era uma inoxidável? Isso, senhores, brilha no escuro. Você me permite uma parte até? Isso brilha no escuro. Pois não, doutor? A foto que o senhor está mencionando aqui da arma. Permite? Sim, senhor. A foto que ele diz é essa daqui. É um pouco difícil de ver porque a foto é em preto e preto. Mas, perceba, a lanterna está voltada para a arma, que está na altura da cintura. E o tiro foi no peito. Pode ficar, senhores. Doutor, já me antecipando ao relato do senhor, vou distribuir para o meu nobre colega continuar o laudo, que segundo a acusação, foi feito por um... Ele está botando em descrédito o tenente do BPJM. Em descrédito. O que não seria o caso. O tenente não é perito, doutor. Não, isso não é perícia. Isso é um relato do local. E outra, o ferimento foi na altura do tórax. E aqui não tem saída. Na perícia, ela alojou. Ela pode, um tiro ele pode ser dado de baixo para cima ou de frente. Ele era destro. E conforme o escudo estava à frente, a possibilidade desse acerto é, mas 1 metro, 2 metros. Senhores, quem já viu uma perícia pode acompanhar. A quantidade de chumbo de uma munição altera. A disposição do cano, se há sujeira no cano. Vou passar a palavra para o meu nobre colega, para dar continuidade. Obrigado. Os meus cumprimentos, senhor presidente, aos demais membros do Conselho, os meus cumprimentos à acusação, ao Ministério Público aqui no papel da acusação, e intitulados como fiscais da lei. Os meus cumprimentos aos advogados que dividem comigo essa tribuna, os meus cumprimentos aos policiais militares aqui presentes, aos doutores, em especial à instituição policial militar, a Polícia Militar. Excelências, de acordo com os termos da denúncia, e eu vou ser breve aqui, Migorance bateu na porta e disse, é a polícia. Ele se identificou, consta nos termos da denúncia. Eu estou de acordo com os termos da denúncia. E quando a porta se abriu, teria visualizado um indivíduo com uma arma na mão, apontada na sua direção. Apontada na sua direção. O que passava na cabeça deste sargento neste momento? O que passava na cabeça deste sargento neste momento em que ele visualizava uma arma apontada em sua direção? Vou me defender. Eu vou me defender. Isso passava na cabeça dele. Essas situações... Por gentileza, doutora, por gentileza, por gentileza. Não lhe deu a parte. O Ministério Público diz que, em ato reflexo, foi deflagrado um tiro. Mentira! Não foi em ato reflexo. Nos termos da denúncia, por gentileza, doutor, nos termos da denúncia, diz, nos termos da denúncia, no reflexo. Não em ato reflexo. Há enorme diferença em no reflexo e ato reflexo. Depoimento dele. Excelência, não Por gentileza. atrapalhamos o senhor. Por gentileza. Excelências, eu vou falar um pouquinho sobre o ato reflexo. Já que o senhor citou o ato reflexo, eu vou falar sobre o ato reflexo. Foi o réu que disse. Ivan Pavlov. Depoimento dele. Ivan Pavlov, fisiologista russo, o descobridor, o desvendor, que conceituou o ato reflexo. O que seria o ato reflexo? Quando você acorda pela manhã, que você toma o seu café, que você se veste e entra no seu veículo, e você toma rumo ao seu trabalho. Você faz isso na segunda, na terça-feira, na quarta, na quinta e na sexta-feira de forma automática. Você chega ao seu trabalho sem olhar para os lados, sem sequer olhar para a placa. Isso é ato reflexo. Ato reflexo condicionado. E é exatamente isso que está acontecendo aqui hoje. Que por ato reflexo condicionado, o Ministério Público acusa, sem analisar as excludentes de licitude e antijuridicidade. Acusa por acusar deliberadamente, por ato reflexo, sem analisar. E hoje prejudica um policial militar que foi incumbido
para servir à sociedade com o sacrifício da própria vida. Com o sacrifício da própria vida, se necessário for. Senhores, por gentileza. Depois, por gentileza. O sargento Amauri, ele pecou. Ali já era um cenário, já era um palco de um crime. Não duvido disso. Já era um palco de um crime. Via um 90, que foi solicitado o 90. Quais foram as atitudes do sargento Amauri? Quais foram as atitudes do sargento Amauri? Ação do policial militar estando em trajes civis. Eu só quero fazer uma pergunta. O policial militar em trajes civis aguardou a chegada das equipes de serviço? Sequer ele ligou o 90, sequer ele aguardou superioridade numérica ou solicitou apoio. Ele trouxe para si a responsabilidade, o qual ele, fazendo uma citação aqui do nexo de causalidade, ele corroborou para o evento morte, porque se ele tivesse feito contato via 90 e tivesse dotado os devidos procedimentos, nada disso teria acontecido. Aliás, ambas as Nada disso teria acontecido. procedimentos para ambos, né, doutor? Nivaldo, que era o pai, ele viu um homem de camisa branca no quintal, com uma arma na mão. E ele gritou para os familiares. Ele gritou para os familiares que ali havia um ladrão no quintal. Qual foi o procedimento adotado pelo sargento Amauri neste momento? Qual foi? Qual foi, excelências? Essa é uma pergunta. Senhores, a farda é leve para quem a veste por vocação, mas é fardo insuportável para aquele que não compreendeu para o qual prestou o juramento solene. Isso é verdade. A farda para o meu cliente é leve, tanto que ele tem 9 inquéritos aí, nenhum foi condenado. A farda para ele é leve, ele é vocacionado. Ele é vocacionado. Exímio policial militar, que hoje está sentado no banco dos réus, por falta de uma análise bem feita do Ministério Público. Excelência, Isso, pela ordem. por gentileza, por gentileza. Excelência, pela ordem, a acusação está pedindo uma parte, o defensor não está concedendo, mas Vossa Excelência pode conceder e prorrogar o tempo da defesa na sua explanação. A defesa quer fazer uma parte, a senhora permite? Excelência, Sim, mas ele Excelência, está não emendando o atrapalhamos a raciocínio explanação do do Ministério Público. E respeitem, por gentileza, por duas vezes ele atacou o Ministério Público. Vossas Excelências não seriam atacados se tivesse realmente feito o papel de fiscal da lei e tivesse realmente analisado as imprudências de licitude e antijuridicidade. Cabe ao Ministério Público a indício de autoria e materialidade. É isso que era a minha parte, Excelência. Isso é por ato reflexo. Isso é ato reflexo. Acusar deliberadamente. ato reflexo do policial Isso. que saía Da lei. atirando. Excelências, só para fechar, eu gostaria que Vossas Excelências analisassem toda a situação, todo o contexto, analisassem puramente, vamos ser bem imparcial aqui, analisem os termos da denúncia. Para julgar, analisem os termos da denúncia. No próprio termo da denúncia, Vossas Excelências vão chegar ao juízo de convicção e a justiça seja feita. Que a justiça seja feita, ainda que os céus desabem. Passo a palavra agora para o meu nobre colega, para dar continuidade na defesa. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos presentes. Queria cumprimentar o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito aqui presente, pelo seu excelente trabalho e condução desta audiência, deste tribunal militar, que se estendam a todos os oficiais militares aqui presentes. Cumprimentar
os nobres colegas do Ministério Público, dos promotores e aos meus colegas advogados, representantes da OAB aqui presente, dizer que é uma honra dividir essa tribuna com os mesmos. Cumprimentar a todos aqui presentes também. Queria dizer que é até difícil argumentar aí da continuidade da defesa, devido à excelente explanação feita aqui pelos meus colegas, que exauriram toda a matéria de defesa. Mas, mesmo assim dando continuidade, queria enfatizar e ressaltar alguns pontos. Vossas Excelências têm na mão a denúncia, tem a reprodução dos fatos, reconstituição dos fatos, feito pelo Instituto de Criminalística. E analisando, senhores, todos esses fatos que os senhores têm nas mãos, até com base na acusação, em tudo que foi explanado até o momento, está bem claro que Sargento Migorance agiu amparado por uma excludente de licitude, qual seja legítima defesa, seja ela na sua forma putativa ou não, mas acreditamos que sim. Sargento Amaury durante ocorrência de folga, não agiu com a devida cautela. Não quero aqui dizer que ele agiu errado, que ele é uma pessoa, uma profissional. Mas, dado o momento, ele errou. Temos que concordar com isso, para esclarecer os fatos. Sargento Migorance, naquele turno de serviço, vou ser breve com os senhores, devido a toda a explanação dos meus colegas, só enfatizando alguns pontos. Sargento Migorance, ele trabalhava naquele serviço na Força Tática, Polícia Especializada, tinha por obrigação funcional apoiar as viaturas que naquele dia atendiam ocorrência. Inclusive, esta ocorrência foi paga por uma viatura que atendia naquele subsetor. Ele tem o dever funcional, tendo superioridade numérica, equipamentos, como escudo, preparo para atender a esse tipo de ocorrência, foi no apoio. E foi o primeiro a chegar ao local dos fatos. Adentrou juntamente com o seu auxiliar, policial militar, utilizando o escudo balístico, foi averiguar aquela residência, narrada pelo Copom como local de possível crime, um indivíduo armado no quintal, conforme a solicitante ligou o 90. Um local crítico, senhores. Vossas Excelências, que têm a reconstituição em mãos, o local é um local ermo, um local escuro, um local arborizado, difícil julgar e mais difícil ainda é ter a consciência e imaginar como que é os trabalhos realizados por um policial, por uma equipe no local desse. Mas, cumprindo seu dever funcional, foram lá, averiguaram, verificando que tinha alguém na residência, foram averiguar o seu interior, foram até a porta da residência. Sargento Migorance bateu a porta da residência, anunciando que era a polícia. E que essa porta foi aberta imediatamente. E que, ao avistar naquele palco de um crime, um local de crime onde tinha uma pessoa armada, avistou um indivíduo com arma na mão, uma arma cromada na mão, num local escuro, apenas visualizando com a lanterna. Deu um passo atrás, isso em fração de segundos. Quem aqui conhece, tem conhecimento, senhores militares aqui, policiais, sabe do que eu estou dizendo. Desferiu um tiro, apenas um tiro,
seguindo todas as normas e procedimentos do POP na situação crítica daquela, seguindo o que é ensinado nas academias da Polícia Militar, nos cursos. Na mão, doutor, que ele deveria ter É a sua tirado? parte, por gentileza, doutora. Ou seria na mão ou na Silêncio, perna? silêncio. Por gentileza, excelência. Peça uma parte. O senhor não pediu a parte, Peça uma e o senhor parte. já teve o tempo Cumpra a lei. de Já não cumpriu, cumpra a lei, por de favor. dizer os seus argumentos. Por gentileza. Deixa eu concluir. Método Giraldi, seguindo o procedimento, método Giraldi, que diz que o policial deve efetuar 2 tiros no momento em que vê um alvo atirável. Isso é ensinado nas academias da Polícia Militar. Ele efetuou apenas um tiro, não houve excesso. Ele teve apenas tempo de efetuar um disparo e se abrigar. Infelizmente, foi o suficiente para ceifar a vida daquele indivíduo. O método Giraldi não manda matar ninguém. Doutor, peça a parte. Ele agiu em legítima defesa, doutor. Me desculpa. O método Giraldi foi Me exatamente. desculpa. Prato reflexo, tá? Me desculpa. O senhor já teve o seu tempo, eu não pedi a parte pro senhor, então o senhor, por gentileza... Excelência, não é matar, mas ele anda armado. Nós vamos chegar ao tempo de entrar com flores. O senhor fique Por tranquilo. gentileza, deixa eu concluir o assunto. Entraremos com flores nas mãos. O senhor fique tranquilo. Foi efetuado apenas um disparo que ceifou a vida deste indivíduo, que posteriori foi verificado se tratar de um sargento reformado da Polícia Militar. O sargento Migorance disse sim que trabalhou, que conhecia essa vítima. Porém, há muitos e muitos anos no início de sua carreira. E o sargento, por estar aposentado e não o ver há muito tempo, não conheceu, devia estar barbudo, devia estar diferente, com roupa paisana, não conheceu. Socorreu o indivíduo como deveria ser feito. Doutor, por gentileza. Por gentileza. Por Doutor, por gentileza. gentileza. Deixa eu concluir, depois eu concedo a parte para o senhor. Socorreu mesmo e, quando ficou sabendo que se tratava de um policial militar, e, ainda mais, aquele que havia trabalhado há muitos anos atrás, ficou totalmente desolado, totalmente perdido nessa situação. Queria enfatizar aqui, excelências, que o sargento, ele realmente agiu em legítima defesa. Legítima defesa esta putativa, e preliminarmente a defesa aí pede a vossas excelências, né, a devida fundamentação no ato do julgamento, por força do artigo 93, inciso 9 da Constituição, sob pena de nulidade do julgamento, excelências. Com tudo exposto, peço a vossas excelências a absolvição do sargento Migorance, por força do artigo 493, a linha D do Código de Processo Penal, com fundamento na excludente de licitude do artigo 42, inciso 2 do Código Penal, e 44, que trata da legítima defesa, combinado com o artigo 36, erro de fato ou a discriminante putativa. Também do mesmo dispositivo legal CPPM, aí, nosso Código Penal Militar. Apenas um erro formal. 439. 439. Um erro formal. Excelências, 439. perdão. Foi um erro honesto. 439. Perdão. Absolvição no artigo 439, a linha D do Código de Processo Penal. Esse é o pedido da defesa, para que os nobres julgadores possam dar o deferimento. Obrigado a todos pela atenção. Em que pese os argumentos da acusação, opino pela absolvição, pois o réu, desde o início, agiu em estrito cumprimento do dever legal. Por mais que a acusação tenha falado de atitude despreparada por parte do réu, esta não aconteceu. O mesmo não tinha outra situação se não for se defender. Havia indícios de que o local estava arrombado, ouviu o barulho e, antes de tomar qualquer atitude, se pronunciou, falando polícia.
Ao contrário da acusação policial, a vítima deveria ter um comportamento diferente. Ao momento de ouvir a polícia, deveria ter outro procedimento e não apontar a arma para o réu. Passo a palavra. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os trabalhos dos membros do Ministério. Pela ordem também, a conversa solicitada pela defesa, a fundamentação. Não, mas na verdade eu ia falar no final. Mas eu posso até, já até deixei. Tá. Então, na verdade, eu opino pela absolvição, pelo estrito cumprimento do dever legal, com base no artigo 42, inciso 2 e 44 do Código Penal. Combinado com o artigo 439, letra D do Código de Processo Penal. Por favor, só para dominar cada um dos senhores juízes militares, por favor, identificar. Possível? Tá. Nove na anotação. Ah, tá. O senhor quer um nome real, né? Só fala, eu sou... Ah, tá. Só se identifica. Eu sou o Alomar. Tá? Gostaria de parabenizar aqui o excelente trabalho apresentado nesta tarde durante esse júri, pela promotoria, brilhante trabalho, estão de parabéns. Pela defesa também, muito bem explanado a tese defensiva. Senhores, de tudo que nos foi apresentado aqui, brilhantemente, tanto defesa quanto acusação, eu concluo da seguinte maneira. Houve a ocorrência policial local, havia um crime ocorrendo em tese naquele local, e os policiais militares que ali estiveram agiram dentro da sua obrigação de proteger o cidadão. Ali ocorria um crime, eles foram acionados para tanto. Tanto que, ao verificar que havia arrombamento no local, tomaram as devidas cautelas, né, de ingresso dentro desse recinto, inclusive dizendo é a polícia, como a própria denúncia consta. Portanto, embora infelizmente tenhamos uma vítima fatal, eu reconheço e o meu voto é pela absolvição por legítima defesa, conforme o artigo 439, a linha... Muito combativo a defesa, parabéns, muito combativa o Ministério Público. Porém, nós estamos aqui no escabinato. O que é o escabinato? Nós vamos colocar o texto da lei com a nossa experiência na atividade policial militar. Nós não estamos aqui julgando o sargento Amauri, mas a conduta do sargento Migorance. Qual conduta? 5 segundos. Nós estamos julgando em 5 segundos da vida dele. Se nós olharmos os laudos, as folhas 930, 931, 932, 933, nós vamos verificar que o local era escuro, ele não tinha visualização de quem ele estava efetivamente vendo, o que realmente viu, ele só viu a arma, agiu de acordo com o método Giraldi, que o método é muito simples. Se a arma está apontando para você, o posicionamento dele absolutamente correto de acordo com as normas. Quando nós olhamos as folhas 932, nós verificamos que os dois estavam em pé. E todos nós aqui sabemos que quando você empunha uma pistola, a empunhadura é reta, o que justifica o tiro no peito. Para que ele tivesse efetuado um tiro mais baixo ou alguma coisa, ele teria que o quê? Primeiro parar, pensar e efetuar a visada, a mira, porque não houve tempo. Pelas próprias fotos aqui, a gente vê que o corpo dele está perfeitamente exposto. E ele tinha o direito de defender a sua vida. Ele estava numa ocorrência, ele não foi ali. Naquela situação, de fato, qualquer policial militar, na situação dele, inclusive eu, teria atirado. Então isso é o escabinato. É pegar a minha visão de polícia, me colocar na função do meu soldado e verificar como ele agiria.
Naqueles 4 segundos, ele agiu em legítima defesa. Então eu sou pela absolvição no 439, a linha D. Carlos Alexandre Tramentosa, doutor. Parabenizo a bela explanação feita pelo Ministério Público, assim como pela defesa, e entendo que, diante de um único tiro exercido pelo réu, sua conduta estava de acordo com as normas e os padrões estabelecidos pela Polícia Militar. Diante disso, nos termos do 439D do Código de Processo Penal Militar, enquadro meu voto como uma excludente de ilicitude pela legítima defesa do réu. Daniel Wagner. Diante de todos os atos aqui probatórios que chegou ao conhecimento brilhante por lado tanto da promotoria como por lado da defesa, entendo eu que a situação em si é um pouco, infelizmente, falando assim, de forma, como que eu vou dizer, infelizmente a vítima acabou, de certa forma, colaborando com a situação dela, o evento morte, no meu entendimento. Então, entendo eu que há sim a situação aí do artigo 439, linha D, e absolvo nesse mesmo contexto de artigo o meu voto. Diante dos votos, Tudo de pé. o réu deverá ser absolvido nos termos do artigo 439, a linha D.